Pois não. Tô na massa, andando aí. Escuta esse guiço. Ou aquele outro barulho que você falou que ela bate na porta. O que eu faço? Volta para trás. Só isso. Mas eu não sei de onde veio o barulho. Ah, aí é a questão. Olha a pergunta que o nosso colega fez aqui. Estou andando na mata, escutei aquele barulho. Cadê o coronel? Pois não. E percepção do local, da onde está vindo o som. Da onde está vindo o som? Eu tenho que ter essa percepção. Porque senão eu posso estar adiante do perigo. Então, paro e eu tenho a percepção. Da onde está vindo? Porque ela está te avisando. A peçonha, a gente costuma dizer que é algo caro. É como se fosse um policial de elite. Ele não quer gastar a munição dele. Então ele não vai picar aleatoriamente. Então quando você se aproxima de um certo rei, que ela fala, estou sendo ameaçado, aí pode acontecer o acidente. Deixa eu só pôr ela de volta e eu te respondo. Antônio, gancho para mim. Isso. Vai lá, Antônio. Gente, o Antônio faz certinho com a caixa, do jeito que ensinei, mas ele tomou tanta porrada no instituto, até ele botava o dedo na... Vocês precisam ver. Mas aí, ó, por isso que eu tenho a confiança. Vou falar aqui do curso para vocês, é o seguinte. Então vamos lá. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, nós temos o Instituto. O Instituto ele não tem fim lucrativo. A gente não recebe... Se alguém achar algum dinheiro do governo que foi para o Instituto, por favor, me avisem, porque não chegou até mim nunca. Então nós fazemos para poder manter tudo isso. Nós temos um curso que hoje, esse curso é para no máximo 20 pessoas. Pode 21, pode 22? Não, 20 pessoas no máximo. Por quê? Porque esse curso é um curso de um dia, geralmente em um sábado. A parte da manhã é teoria com demonstração prática e a parte da tarde é só prática, feita pelos alunos. Ele tem horário para começar, mas à tarde ele não tem horário para terminar. Por que que ele não tem horário para terminar? Porque todos vão fazer. Esse curso hoje é um curso, o nosso certificado, nós assinamos com TRT, ART e TRT, que é a anotação de responsabilidade técnica e termo de responsabilidade técnico pelo Instituto. Tem validade, inclusive, para concurso público. Junto ao Conselho Regional de Biologia e ao Conselho Regional de Medicina Veterinária. O curso é Prevenção a acidentes com serpentes peçonhentas e reconhecimento. Então você vai aprender lá, reconhecer as principais espécies, legislação, os primeiros socorros, e a gente vai um pouco além, como evitar o acidente, depois, infelizmente, os primeiros socorros, a retirada do animal, o manejo do animal, você aprender a trabalhar com o gancho, ao ponto de fui chamado para fazer a retirada de uma serpente. Eu falo assim para o pessoal que estuda medicina veterinária, às vezes falo, doutores, os senhores são chamados para atender um animal. Está a serpente lá, o que o senhor faz? O senhor não pode ser como o peão que vai falar, vou bater a enxada em cima e matar. Tem uma legislação. Como o senhor vai poder conseguir tirar esse animal, retirar? Você vai fazer isso com serpentes peçonhentas. Você vai treinar lá primeiro com as não peçonhentas e depois com as peçonhentas. Então, primeiro a gente faz com algumas serpentes mais dóceis, depois a gente faz com algumas serpentes que não são dóceis, e depois a gente parte para as peçonhentas. Certo? E se eu estiver em uma mata, há 4 dias de viagem, então eu pergunto para você, por que você entrou numa mata há 4 dias de viagem? Pergunta para o coronel, ele vai tirar. A gente entra. Mas espera um pouquinho. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Ó. Então é o seguinte. Por que você...
Então você tem que estar ciente dos riscos, das condições e ter toda uma rota de socorro. Correto? Porque as pessoas ficam, não, mas e se eu tiver, e se eu tiver, e se eu tiver? Então você morreu. É simples assim. Ah, mas existe? Não existe. Ah, mas e o índio? Né, que hoje não se fala mais índio, povos indígenas, eu prefiro falar nativo. Eu prefiro falar nativo. Certo? O que acontece? Mas se um nativo for picado, aí é diferente. Se um nativo for picado, ele conhece raízes, ele conhece tudo, ele vai morrer do mesmo jeito, porque não adianta. Ele morre também. Eu não sei por que as pessoas têm isso, não, porque o nativo, né, vulgo índio, cara, ele morre, senão era eterno. As pessoas têm uma crença, a diferença é que aqueles que eram bem primitivos mesmo, né, simplesmente viviam em mais harmonia com a natureza, conheciam mais. Hoje os que vivem, é responsabilidade minha que está gravando, sou eu que estou falando, não é de ninguém. Hoje o nativo que está de iPhone, ele não conhece mais nada. Eu fui policial de elite, fui fazer resgate, recentemente, antes, resgate de índio perdido na mata. Então, mas o que acontece? O que acontece? Logicamente, gente, agora falando sério, os nativos, que eu não gosto, não falo índios, nativos, por exemplo, ele não tem mais não tem mais aquele contato, ele não vive direto, ele não tem mais instrução. Outro dia me chamaram para fazer uma palestra em uma aldeia e falaram assim, Adriano, mas não leva a serpente porque o pessoal tem medo. Eu falei, mas a aldeia do quê? Mas por quê? Porque esses caras são de iPhone. Então as pessoas têm essa ilusão. Agora, o nativo primitivo, o que ele tinha? Ciência da onde andar, de reconhecer, de prestar atenção para não ser picado. Entendeu? Certo? Para saber que ali tem abelha. Ali, ele sabia, ele conhecia. É o mesmo que na sua casa, você acorda de noite, pelo menos, eu espero que seja assim, você acorda de noite, eu posso estar de olho fechado, eu ando sem esbarrar em nada, porque eu sei aonde que está tudo. Mitos e lendas, eu tenho que contar isso para vocês. Vocês vão ouvir uma história que vão dizer assim, teve um diretor do Butantan que confundiu e foi picado por uma coral verdadeira e morreu. A verdade da história que foi contada pelo Dr. Wilson. Um funcionário, não desmerecendo, por favor, mas um funcionário do setor de limpeza do Butantan, prestem atenção, o setor de limpeza é altamente importante, o cara que varre lá, não estou desmerecendo, mas ele vê a serpente assim como visitante. E ele estava no litoral, alguém achou uma coral, essa história é antiga, e alguém virou e falou, mas ele trabalha no Butantan. E ele naquele momento, gente, ele se sentiu o centro da atenção, ele se sentiu que ele era importante. Ele, não, eu trabalho, realmente, não, o que é então, essa aqui é tal. E ele tinha na cabeça, eu vejo lá Cascavel e Jará, dá bote, viu que não deu, falou, então é a falsa, ele pegou o bicho na mão. Quando ele pegou, viu que não, tá vendo, é a falsa, daqui a pouco picou, ele era verdadeiro, ele morreu. Então não era um diretor, a história é assim, era um pesquisador, depois, quem que é o máximo? É o diretor do Butantan. Então não foi isso, a história verdadeira é essa. Pois não? É uma forma que eu encontrei de não me encontrar com essas serpentes, né? Assim, se eu encontrar, identificar rapidamente, é ficar com a fotografia do padrão do desenho delas e mentalizando, memorizando os padrões de desenho das serpentes. Isso me ajuda quando eu estou no mato, eu bato o olho e identifico rapidamente vendo meu cérebro. Formato das serpentes, cores, os desenhos. Isso funcionou por um bom tempo. Pode ajudar se você tiver noção, mas assim, só que há variações de padrão. Há variações de padrão. Eu vou explicar para vocês uma questão. Nós somos da espécie Homo sapiens sapiens. Eu estou falando de ciência, não estou entrando em religião, não ofendendo nenhuma religião.
Isso é ciência. Até 6 meses de idade, logicamente, né? Não preciso falar, se eu falar até 6 meses de idade, uma criança humana, ela consegue identificar padrões de diferença em outros primatas. Você pega a foto, você fotografa 20 chimpanzés diferentes e mostra para uma criança até 6 anos, ela tem reação diferente, porque ela consegue identificar, é o mesmo que eu estou fazendo aqui, ó. Eu não confundo você com ela, nem ele com ele, porque vocês têm padrão diferente. A partir dos 6 meses, o ser humano começa a ficar especialista em identificar os padrões de diferença na nossa espécie. Porque é o que é interessante para nós. Quando você fala assim, nossa, como é que os pinguins não se perdem? São todos iguais? São todos iguais para você, né? Que não é pinguim. Para eles tem fatores que não. Porque senão eu vim trazer comida para o meu filhote naquele cadê? Todos já parecem iguais. Você entendeu? Agora, o que acontece? Ajuda, mas a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando nós estamos falando de elapídeos brasileiros, que são as corais, porque pode ter variações. A gente costuma dizer assim, considere todas as serpentes como peçonhentas, não matando-as, mas tendo respeito. Algumas são clássicas, que com um pouco de experiência você nunca mais vai confundir uma jiboia, uma salamanta. Talvez eu tenha me expressado errado. Não, você não se expressou errado, você está certo. O ato de identificar a serpente no mato ajuda muito, por exemplo, quem nunca viu não vai reconhecer diferença entre cipó e mato. Quando você memoriza esse formato, esse desenho delas, o corpo delas, isso ajuda você a identificar quando elas estão próximas de você. Perfeito. Isso aí funcionou. Não, isso sim. Não, mas eu vou falar duas coisas. Isso que você está falando, isso que ele está falando é perfeito. Nesse aspecto é perfeito. Você sabe, então você está aqui, aquilo não é um galho. Quem nunca viu, passa o olho. Aquilo é uma serpente. Ó, aquilo ali, espera um pouquinho, aquilo ali não é um tronco, isso é perfeito. Agora, também ajuda você bater o olho e falar, espera um pouquinho, pelo padrão, lembra uma jararaca. Opa, isso ajuda. Tem o formato da cabeça também. Mas não funciona. Não funciona. Nós já escutei isso de professor na escola. Não. Que professor na escola dando aula que nunca lidou com serpente. Ele aprendeu no livrinho. No curso vocês vão ver que não funciona. Mas o que você falou, só para ressaltar, seu nome? Moraes. O que o Moraes falou, isso é verdade. Você treinar os seus olhos para olhando falar, aquilo é uma serpente. Isso. Opa, aquilo não é um tronco, porque elas se camuflam. Você perguntou se eu já fui picado? Então eu vou te falar um caso que aconteceu comigo. Eu estava fazendo um manejo que não tinha como acontecer. Não tinha. Eu fui tirar um rato que o animal comeu. Uma Bothus newidii, que é uma jararaca com uma toxina um pouco diferenciada, usou o gancho e picou esses 2 dedos. Picou os 2 dedos. No primeiro momento, o que aconteceu? A minha reação, falei, picada de jararaca. Se fosse cascavel, eu estava mais tranquilo. Embora a doutora Kathleen fale, você é doido, porque seu rim vai embora. Doutora Kathleen, beijo, muito obrigado por tudo que a senhora me ensinou, tudo de bom que o professor Del Nero devo à senhora. O que não é bom, aí não foi a senhora, tá? Aí o que acontece? Eu fui picado. Primeiro ponto, deixa eu fechar a caixa. Segundo, cara, e agora? Meus dedos, eu posso perder os dedos. Tudo passa na sua cabeça. Você é profissional, mas na hora passa no mundo da cabeça. Aí o que eu falei, quem estava comigo não dirige. E ficava nervosa em situação de... E eu entendo, cada um tem uma particularidade. Então eu primeiro tive que acalmar a pessoa para ir junto comigo, porque eu falei, se eu tiver uma reação e eu estou dirigindo e eu desmaio, acontece alguma... Eu tenho que ter alguém para saber o que aconteceu. E aonde eu vou? Instituto Butantan. Mas normal. Aí ficava assim, eu sei toda a sequência dos efeitos. Ficava parecendo que ia acontecer tudo, mas não vinha nada. E eu dirigindo, cheguei ao Butantan, Dr. Carlos,
tudo bom? E eu, Leonardo, o que foi? Falei, fui picado. Ele, porra, você? Falei, aconteceu tal. Então, vamos lá, mas na calma. Foi lá a primeira coisa, sangue e urina. E já monitoramento cardíaco. Aí ele voltou e falou, Leonardo, é o seguinte, o sangue, coagulação e urina está normal. Eu estou fazendo um trabalho, eu já olhei, tá. E eu sei, você faz muita questão, você acha que tem que tomar soro agora? Eu falei, eu acho que não, não sei. Vamos acompanhar com o espectrofotômetro? Porque pode ser que foi bote seco, não sei. E ele foi acompanhar, não foi bote seco, não foi, inoculou. Só que o organismo meu ficou, e a peçonha ficou, e eu fiquei lá 24 horas e... Por quê? Não sei.